E a palavra chama uma esperança viva, porque eu creio que foi o Piscinini que falou em esperança viva. E eu estava já meio dividido. Amém? Então, muitos de nós, amados, quando crianças, nós temos sonhos, nós temos planos. Os meninos, eu lembro de mim, quando eu era criança, eu sonhava em pilotar um carro, ser piloto de Fórmula 1, ser um astronauta, ser bombeiro, jogador de futebol. E aí tu pode colocar o teu sonho, né? Mas eu sonhava em várias coisas. As meninas eu não sei, porque eu não sou menina. Mas eu imagino que elas sonhavam em ser princesas, ou sei lá, modelos profissionais bem-sucedidas, ou uma profissional bem-sucedida, seja lá em qual área, arquitetura, medicina. Mas com o passar do tempo, o coração de criança vai sendo roubado de nós. O coração de criança vai sendo tirado de nós porque nós vamos passando por decepções, nós vamos passando por frustrações, inclusive com as pessoas que nós mais amamos. São essas pessoas que mais endurecem e mais machucam o nosso coração. Então, quanto mais velhos nós vamos ficando, mais decepções nós vamos sofrendo. E aqueles sonhos, aquelas esperanças vão morrendo. Ao ponto da gente chegar e dizer assim, não, eu tenho que fazer o que der para fazer para ganhar o dinheiro para pagar as contas. Porque as contas hoje são muito maiores do que no tempo em que eu era criança. Eu tenho 53 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho 53. E eu lembro que a conta de luz da nossa casa era muito pequena, porque não tinha nada. Era 2, 3, 4 dessas lâmpadas, uma televisão, a família tinha que assistir todos juntos, não era uma em cada quarto. Não tinha máquina de lavar, minha mãe está aqui, minha irmã, minhas 2 irmãs, a Seara está por aí também, que eu vi ela por aí. Minha mãe lavava roupa no tanque. Hoje, naquela época, eu me lembro que por muito tempo a gente queria ter um telefone. E para ter telefone naquela época, tu tinha que comprar linha. Alguém pegou esse tempo aí de comprar linha do telefone? Levante a mão bem alto, para ver que nós somos mais velhos aqui. Tinha que comprar uma linha telefônica, velho. E valia mais do que um carro. E eu conheço pessoas que compravam linhas telefônicas para alugar para os outros. E eles alugavam mais caro, muitas vezes, do que o preço de uma casa. Eu lembro quando nós abrimos a Multisportes, não é mais minha, eu fui dono da Multisportes, hoje só da minha irmã ali, e do esposo. Vendi o cunhadão. Mas eu lembro que para ter, tinha que ser uma linha comercial, e no início nós tivemos que alugar a linha. Só depois a gente conseguiu comprar. Então hoje a correria está tão grande que nem sonhos nós não temos mais. Nós só corremos e corremos e corremos. E não sabemos nem para onde estamos indo. Sabe, uma das coisas mais difíceis de fazer como pastor, não é pregar um culto para vocês, para uma igreja cheia, assim, animada, que está celebrando. Mas uma das coisas mais difíceis de fazer é um enterro. E sempre que eu vou fazer um enterro, eu tento descobrir se aquela pessoa entregou a vida dela a Jesus, se ela confiou na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ou não. Porque se ela confiou, meu coração está cheio de alegria. Porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para pagar cada um deles. Agora, se ela não confiou, durante o tempo que ela esteve aqui, a esperança dela não é viva. Porque ela está colocando a esperança dela só nas coisas deste mundo. E aí eu falo sempre nesses enterros que eu gostaria que as pessoas imaginassem, as pessoas que estão lá naquele enterro, naquele momento, mas eu peço agora para vocês imaginem um barco a vapor que funciona a lenha.
e tem que ter alguém lá embaixo na caldeira, colocando lenha o tempo inteiro, para que aquele barco continue andando. E a gente está numa correria tão grande hoje, que a gente está só pensando em colocar lenha na caldeira para a máquina não parar. Porque amanhã eu tenho que pagar minha conta, porque amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho já... Pastor, tu está pregando e eu estou pensando nos compromissos que eu tenho que fazer amanhã, estou tentando me concentrar em ti. Tu já te imaginou chegar para aquele cara que está lá embaixo no porão, colocando lenha na caldeira, trabalhando feito louco, perguntar, me diz uma coisa, cara, para onde esse barco está indo? E ele te responder assim, pior que eu não sei. Eu não sei o destino desse barco. E hoje, se eu perguntasse para ti, para onde tu está indo? Porque se eu pegar meu carro e sair na BR-386 em direção a Porto Alegre e for atacado pela Polícia Federal e eles me perguntarem para onde o senhor está indo, primeiro eles pedem documento, carteira de motorista e os documentos do carro e ver se o IPVA está pago, se não está pago já guincha, mas depois ele pergunta para onde o senhor está indo? Imagina eu dizer para ele assim, eu não sei. Vai me chamar de louco? Pode ser até que tenha uns malucos que façam isso, que saiam de carro e não saibam nem para onde estão indo. Pode ser. Mas não pode ser todos nós. Pegar o carro, sair de manhã, pegar a BR sem saber para onde está indo. Então, para onde nós estamos indo? Qual é a tua esperança? A tua esperança já morreu? Aqueles sonhos de criança? A vida foi tão dura contigo? A vida foi tão dura contigo que tu se transformou numa pessoa mais dura do que a própria vida? O apóstolo Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus, ele diz assim, leiam comigo aqui no telão, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Então, essas pessoas são eleitas porque foram chamadas por Deus já antes da fundação do mundo para terem a vida eterna. E tu pode ser um desses eleitos. Basta aceitar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. E aí ele fala aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E essa dispersão está com letra maiúscula, porque foi uma dispersão muito grande quando começou uma perseguição aos cristãos. Logo que Jerusalém começou a ouvir a pregação do Evangelho, depois da morte, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam caminhando, e aí um homem chegou na porta do templo e pediu dinheiro para Pedro. E Pedro disse, eu não tenho dinheiro, nem ouro, nem prata. Estava Pedro e João juntos. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem era um aleijado. E aquele homem levantou e andou. E quando isso começou a se espalhar, eram milhares e milhares de pessoas se convertendo todos os dias. Naquele dia foram 3.000 pessoas que se converteram. E depois mais 5.000 diz no livro de Atos. E quando eles começaram a se converter, os romanos e os judeus religiosos que tinham ciúmes, os que realmente colocaram Jesus na cruz, começaram a perseguir os cristãos. E nós tivemos o nosso primeiro mártir, chamado Estevão. Ele foi apedrejado. E Saulo, que depois se converteu e foi chamado de Paulo, estava ali testemunhando tudo, cuidando dos casacos, das roupas, daquelas pessoas que apedrejaram Estevão. E depois do apedrejamento dele, aconteceu essa grande dispersão. E aí o povo cristão foi para todo lugar. Foi para um local chamado Ponto. Vejam que está com letra maiúscula, não é um ponto final, é um local chamado Ponto. O outro local chamado Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eles foram eleitos segundo a presciência, ou seja, Deus já sabia que aquelas pessoas um dia iriam entregar o coração para Jesus. Deus já sabia, Deus conhece começo, meio e fim. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe tudo.
Ele sabe quem aqui dentro vai entregar o coração para Ele. Pode ser que hoje tu entregue o coração a Ele. Pode ser que hoje tu tome a decisão de entregar por completo o teu coração a Ele. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, o sangue de Jesus aspergido, derramado sobre vocês, para que vocês recebam o perdão dos pecados e recebam a graça do Senhor. E no versículo 3 diz o quê? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diga comigo, muita misericórdia. Não, eu queria que a igreja inteira dissesse, se a igreja inteira disser, eu vou ouvir um barulho maior. Digam comigo, muita misericórdia. Muita misericórdia. Agora sim, agora foi a maioria da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Elas se renovam, as misericórdias de Deus se renovam. E tu vira a tua chave e o tanque de gasolina está cheio. Que maravilha se fosse assim, né? Para gasolina. Mas diga glória a Deus que as misericórdias do Senhor são assim. Tu crê nisso? Tu crê que não tem fim? Tu apronta, e tem aquele Jesus Cristo lá na cruz, que derramou o sangue dele para te perdoar. Porque eu não entendia isso, ninguém me falava, ninguém me contava a respeito disso. Então eu dizia, bom, eu estou ferrado mesmo, porque eu sabia que eu era um pecador. Vocês estão olhando para um homem que está aqui no púlpito, mas saibam que eu já usei drogas, cocaína, maconha, bebi, adulterei. Querem que eu fale mais? Já roubei do meu patrão quando eu trabalhava nos Estados Unidos, já fiz tudo isso. Não é um santo aqui falando, não. Só sou santo porque o sangue de Jesus foi derramado sobre minha cabeça. E porque as misericórdias dele estão disponíveis a todos nós. Porque eu tinha uma impressão de Deus como se ele fosse um guarda de trânsito. Aqui, ó, no meu ombro, anotando tudo que eu estava fazendo de errado. Hoje tu desobedeceu tua mãe, tu desonrou tua mãe. Hoje tu roubou tanto. Hoje tu fez isso. Hoje tu fez aquilo. Hoje tu mentiu para aquela guria que ela era a mulher da tua vida, que tu ia casar com ela até tu conseguir o que tu queria. E eu disse, estou ferrado mesmo. Daí eu era um... Pergunta para minha mãe quem eu era. Um legítimo capetinha. Desde pequeno. Porque eu não conhecia a verdadeira história da cruz. Mas todo Natal, Feliz Natal. Toda Páscoa, Feliz Páscoa. Mas não entendia a graça de Deus, o perdão dos pecados. Então Pedro diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Significa o quê? Gerou de novo. Nos fez nascer de novo, diz a Bíblia, lá em João capítulo 3. João capítulo 3. Nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Diga comigo agora, todos. 1, 2, 3. É sobre isso que eu quero falar. Sobre uma esperança que vá além do caixão. Sobre uma esperança quando alguém te atacar, tu saiba exatamente para onde você está indo. Eu estou indo. Eu sei que eu estou indo, porque eu sei. Como que tu sabe? Eu tenho um testemunho aqui dentro do Espírito Santo que me diz, eu sei que eu estou salvo e eu vou para o céu, não porque eu sou bom, ou porque eu virei um pastor, ou porque eu ajudei uma pessoa em necessidade, não. Porque Jesus morreu naquela cruz. E aí, quando tu tem essa convicção, que tu sabe, porque tu sabe, ninguém mais arranca essa convicção do teu coração. Amém, queridos? Então, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro, quando escreveu essa carta aos irmãos, eles estavam passando por muito sofrimento. Eles tiveram que deixar casa. Vamos trazer para os dias de hoje. Deixar casa, deixar carro, deixar televisão, deixar móveis e fugir, porque eles estavam sendo perseguidos. Todos iam ser apedrejados, e eles foram por toda parte.
E aí Pedro diz assim, nisso exultais, em estar sofrendo. Fique feliz por estar sofrendo. O cara é louco? Mas é isso que ele está dizendo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo aquele ouro que teve que ser limpo, depurado pelo fogo, ou seja, tu recebe uma barra de ouro, mas tu não sabe se os caras botaram chumbo ali dentro ou tal, então tu mete no fogo. E aí se tiver qualquer outro metal que não é ouro, vai derreter, e o ouro fica. E Pedro está dizendo que a nossa fé muitas vezes tem que ser provada pelo fogo. E essa fé tem que ser muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo aquele ouro que já foi limpo, depurado, apurado pelo fogo. E que a nossa fé, ela venha redundar em louvor, diga louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, quando Jesus Cristo se revelar, se todos nós tivermos fé nele, só vai acabar redundando em louvor, em honra e glória, porque nós vamos dizer, glória, glória, aleluia. Os céus abertos, Jesus vindo nos buscar. Agora, se você não tem a fé em Deus, quando Ele voltar, a tua vida não vai redundar em glória para Ele, não vai redundar em louvor para Ele. Então Pedro vai falar desse sofrimento deles, mas vai falar também sobre essa esperança viva. Ele vai dizer, aguentem firme, mesmo que vocês tenham que passar pelo fogo. Porque eu quero falar para vocês sobre uma esperança que vai além da morte. Uma esperança viva. E por que eu preciso de uma esperança viva? A primeira coisa que nós precisamos compreender, não existe como passar pela vida sem de alguma forma passar por sofrimentos. Não tem como. Quem está aqui, se você está vivo, te belisque para ver se está vivo, tu já passou por algum sofrimento. Alguns mais, outros menos. Nós, como pastores, eu, minha esposa e os outros pastores dessa igreja, os líderes, já ouvimos falar de mulheres que vêm depois de mais velhas, pastor, eu fui abusada. E às vezes carregam aquilo como se a culpa fosse delas. Que idade tu tinha, minha filha? Tu tinha 5 anos. E a pessoa que te abusou, foi o meu padrasto. Quanto ele pesava? Que idade ele tinha? Ele tinha 50 e poucos anos, ou 40 e poucos anos. Tinha 100 quilos. Como que uma criança, uma menina de 5 anos vai se defender de alguém que tem 100 quilos? Mas o diabo coloca aquela culpa. E até aquela pessoa pudesse livrar daquilo, às vezes botar para fora, o sofrimento está ali. Então, por isso, Pedro precisa falar sobre essa esperança viva. E não existe como passar por sofrimentos, a não ser que tu tenha esperança, amado. Tu tem que ter esperança de que a coisa vai mudar. Tu tem que ter esperança de que amanhã pode ser diferente. E o inferno é um lugar onde não tem esperança. O inferno é um lugar de eternidade, onde tu sabe, amanhã vai ser igual, e amanhã vai ser igual, e amanhã vai ser igual, e quanto tempo dura a eternidade? Eu não consigo transmitir para ti quanto tempo dura uma eternidade. Mas teve um pastor que disse assim, se fosse possível, um João de Barro, com o seu pequeno bico, pegar um grão de terra aqui no planeta Terra e levar até o planeta mais próximo, que está a anos-luz, ou seja, a pessoa tem que viajar na velocidade da luz para chegar lá. E às vezes precisa de 5.000 anos-luz, ou seja, mesmo que eu viva 100 anos, 200 anos, 300, mesmo que eu viva 5.000 anos, o homem ainda vai ter que inventar um aparelho, um meio de transporte que viaje na velocidade da luz para que eu chegue lá.
Mesmo que eu viva 5.000 anos. Se eu viver 5.000 anos e não tiver um aparelho que voe ou que viaje na velocidade da luz, eu não chego lá. Para vocês terem uma ideia, existem estrelas que já morreram. E a luz saiu viajando de lá. A gente não percebe aqui quando acende, apaga a luz, que é muito rápido. Acendeu. Eu não combinei com os russos. Mas a gente não consegue perceber. Só que a luz saiu daquela estrela que está lá, a milhares de anos-luz de distância. E ela vem viajando. E tu enxerga a luz. Mas a estrela da onde ela saiu, já não existe mais. Agora eu quero que tu imagine esse pássaro. Esse João de Barro pegando um grão de terra e levando até o planeta mais próximo, ou até a estrela mais próxima. E ele vai lá e coloca aquele barro lá. E volta aqui na terra e coloca lá. E volta aqui na terra e coloca lá. Depois que ele transportar todo o planeta Terra, diga todo o planeta. Esse pregador disse, depois que o João de Barro conseguir fazer isso, e transportar todo o planeta Terra até um outro planeta, vai ser apenas o café da manhã, o dia seguinte no inferno. Só o dia seguinte, do tamanho que é a eternidade. Para que vocês compreendam que não se pode brincar com coisas eternas. Podemos brincar com tudo, mas não aonde eu vou passar a eternidade. O meu corpo eu sei que vai apodrecer debaixo da terra, mas a minha alma e o meu espírito. Que alma e espírito, pastor? Sim, a minha alma, o meu espírito. São invisíveis, mas tu sabe, tu sente amor, tu sente ódio, tu sente rancor, tu sente alegria, tu sente angústia, tu sente tristeza, ou não sente? Tu consegue ver? Tu consegue enxergar? Não, está tudo lá na tua alma. O corpo, se eu fosse comparar, é como um ovo, ok? A casca é o nosso corpo. Uma batida de automóvel, uma batida de motocicleta, se foi a casca. Tu depois tem a clara e a gema. A clara é a nossa alma, é o centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, tudo que nós vivemos, todas as nossas experiências. E o espírito seria a gema, precisa estar conectado com aquele que nos criou. Mas eu estou bem vivo. A Bíblia diz que todos nós já morremos quando Adão resolveu pecar. Então imagine uma roseira bem bonita. Consegue imaginar? Uma roseira com várias rosas? E aí eu decido pegar uma tesoura e cortar uma rosa para dar para minha esposa. Quando eu cortar essa rosa, ela já foi cortada da fonte de vida. Mas eu entrego para minha esposa e ela está cheirosa. E ela está com aspecto de vida. Mas eu quero te dizer, meu querido, todos nós fomos cortados da fonte de vida. E a cada dia que passa, nós vamos envelhecendo. E vamos envelhecendo. Eu queria que vocês vissem as fotos do meu casamento, para vocês verem como eu era lindo antes. E agora com 53, como é que eu estou? 53, mais de meio século, mano. Então não tem como passar por essa vida sem que você tenha uma esperança. E eu tive a oportunidade de ler um livro que foi escrito por um psicanalista judeu que ficou nos campos de concentração lá na Alemanha. O nome do livro, eu vou colocar na tela para vocês, chama, eu aconselho todos a lerem, ok? Chama como? Em Busca de Sentido.
e foi escrito pelo autor chamado Viktor Frankl. Ele esteve em Porto Alegre, na década de 80, na URGS, dando uma palestra. Pesquisem no Google, para saber se o pastor está falando a verdade. Viktor Frankl, 86, ele passou nos campos de concentração. E esse homem parou nesse campo de concentração, e ali, mesmo com aquele sofrimento todo, ele não deixou de ser um analista, um médico. E ele ficou fascinado pelas diferentes formas que os homens reagem, ou aquelas pessoas estavam reagindo ao tratamento dado a cada um deles, naqueles barracões, onde eles ficavam lá, nos campos de concentração. E ele separou em 4 reações básicas. Primeiro, deixa eu ver se eu coloquei na tela. Sim. Leiam comigo. Primeira reação, as pessoas ficavam brutas, até mesmo os mais educados. E aqueles que no início se comportavam de forma amigável, começaram a agir como verdadeiros animais. Se precisasse passar por cima de outros, passavam. Por uma simples fatia de pão, podiam matar. Eram cruéis com os outros prisioneiros. E ele conta que até alguns dos seus amigos fizeram isso. Então, a primeira reação do homem, quando ele não tem esperança e quando ele está sofrendo, aí tu fala assim, pastor, mas eu conheço tanta gente educada, o meu médico é uma excelente pessoa, está lá todo de branco, a gente vê que ele é um homem educadíssimo, é educadíssimo agora, na sociedade do jeito que está, ele sai do consultório, aperta um botão, o carro dele faz plim, plim, né, o alarme, ele entra no carro, chega em casa, tem tudo na geladeira, tem ar-condicionado dentro de casa, não está faltando nada. Agora coloca esse médico dentro de um barracão, onde quando tu chega eles te tiram todas as tuas roupas, para te tirar a dignidade, te tiram tudo o que te pertence, te tiram teu anel, se ele é de ouro, tiram dente, se é de ouro, te colocam lá num chuveiro, numa sala desse tamanho, onde todos se banhavam juntos, e depois te davam um uniforme listrado com um número, e a partir daquele momento tu era um número, e deixa esse médico lá por 2, 3 semanas, onde as pessoas, ele conta, armavam armadilhas para caçar ratos. Sabe para que eles armavam armadilha para caçar os ratos? Para poderem comer. Esses são os seres humanos, amados. Somos nós. Louvado seja Deus que nós não fomos colocados nesse tipo de prova. A segunda reação. A segunda reação, segundo Viktor Frankl, era a desistência. As pessoas desistiam da vida. Elas desistiam de lutar. Um certo dia eles simplesmente não saíam mais da cama. Podia soar o alarme, porque às 4:30 da manhã soava um alarme, eles tinham que estar todo mundo já em posição de sentido, em fila, para ir trabalhar para os alemãos. Alemãos ou alemães? Alemães, né? Para os alemães. Mas chegava um certo dia que eles simplesmente não levantavam da cama. E aí vinha o guarda lá, o policial alemão, e mandava eles sair, eles não saíam. Chutava. Por sinal, isso aqui é o gasofilácio que o Alexandre estava falando, tá? Porque talvez você... Gasofilácio, o que é isso? É uma câmara de gás? Não, é o local onde se coloca os dízimos e as ofertas. Ia lá o guarda e dava um chute. E eles não se mexiam. Não se mexiam. E não adiantava ameaçar. Eu vou te dar um tiro. Eles iam dizer, pode dar, eu agradeço. Me mata agora. E aí, ele conta que quando as pessoas reagiam dessa maneira, eles resistiam entre 3 a 4 dias e depois eles morriam.
Ele conta o caso específico de um colega de alojamento que teve um sonho. E nesse sonho, a guerra teria acabado no dia 30 de março. E esse cara acredita que esse sonho era uma revelação de Deus, que a guerra ia acabar e eles iam sair daqueles barracões ali. Mas à medida que a data vai se aproximando, nada de diminuir a guerra, pelo contrário, mais pessoas vindo de trem, chegando para aqueles galpões lá. E vai ficando claro para aquele amigo dele que a guerra não iria acabar. E no dia 29 de março, ele achava que ia acabar dia 30, no dia 29 de março, de repente, ele ficou com febre. E no dia 30, que seria o dia da liberdade dele, ele ficou inconsciente. Ele pegou todas as enfermidades do campo de concentração. Toda a imunidade que ele tinha se perdeu. E no dia 31 de março, ele estava morto. Então, a perda de esperança fez com que as defesas do corpo dele ficassem super baixas. E aí ele pegou todas as enfermidades. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro tipo de pessoas era aquelas que diziam para si mesmas, ou para si mesmos, como está ali, se eu resistir, se eu aguentar, se eu passar por esse período, depois, fora daqui, eu posso recuperar tudo que eu perdi, eu posso recuperar minha saúde, eu posso recuperar minha posição na sociedade, eu posso ter tudo de volta, eu vou resistir. E muitos se agarraram nisso, se agarraram em voltar para a vida deste mundo aqui, construir uma nova casa, comprar um novo carro, conquistar tudo que tinham perdido. E eles conseguiram se manter vivos. Eles conseguiram. Só que quando chegaram lá fora, não recuperaram a família. Nunca mais encontraram seus amados, seus entes queridos. Muitos deles, por não encontrar a família, desistiram de construir a casa. Começaram a beber. Começaram a usar drogas. E entraram em depressão profunda. E aconteceu com eles o mesmo que aconteceu com aquele segundo grupo, que se encolheu na cama, que se encolheu assim em posição fetal, até a morte chegar. Como já disse Raul Seixas, esperando a morte chegar. Então tu tinha esse primeiro grupo, onde as pessoas se transformavam em brutos e irracionais. Depois você tinha o segundo grupo, que perdia todas as esperanças e morria. Tu tinha o terceiro grupo, que se segurava, se agarrava em esperanças infundadas, esperanças mortas, colocando a esperança deles em coisas deste mundo, em coisas que se pode perder a qualquer momento. Eu estou aqui, perfeitinho, pregando o culto. Eu posso dizer que eu vou estar com a minha saúde assim amanhã? 100%? Não. Algo pode acontecer comigo. Antes de vir para cá, eu fui orar para uma irmã que estava bem. Semana passada estava aqui. Está lá no hospital, ela tem que passar por uma cirurgia. De uma hora para outra apareceu algo nela. Então, eles colocavam a esperança em coisas que podem ser roubadas. Tenta imaginar agora a população da Síria. Ou faz de conta que o nosso país, o Brasil, entrou em guerra com os Estados Unidos. Decidiu não pagar a conta, sei lá se nós temos conta ainda, aquela conta, aquela dívida que sempre ouvi falar que nós temos com o FMI. E o maluco do Trump manda os aviões dele para cá para detonar bombas sobre as nossas cidades. E não adianta tu chegar e dizer assim,
Eu não tenho culpa, eu não votei no Bolsonaro, ou eu não votei no partido antigo lá na Dilma, ou no Lula. Eu não votei em nenhum deles que se recusaram a pagar a dívida. Não adianta. Como teu presidente hoje, na época Dilma, depois, antes dela o Lula, mas hoje o Bolsonaro, ele te representa. E a decisão dele, em nome do Brasil, vai valer para ti, mesmo que tu saia na rua enquanto os aviões estiverem largando bomba, tu diga, eu não vou ter. Pum! E quando a gente olha para as imagens da Síria, a gente não vê mais uma casa inteira. A gente só vê cimento e concreto contorcido. Tu tem acompanhado, tem visto como é que é? Falem comigo, igreja. Alguém, se tu tem visto, levanta a mão para mim saber se vocês estão me ouvindo. Nas notícias, nos noticiários, tu já viu aquela poeirama toda? Os soldados, a ponto dos pais pegarem seus filhos recém-nascidos e entrarem em bote de borracha que não dá para brincar nem em piscina. Boia de piscina, eles tentam atravessar o oceano para sair daquela situação. Esse era o terceiro grupo. Porque nesse mundo aqui, tudo que tu tem, tu não pode dizer, eu vou ter amanhã. Mas eu estou com 400 mil reais no banco. Chega o Fernando Collor de Mello, quem viveu sabe disso, e te toma tudo. Ah, mas eu tenho minha casa e minha empresa. Dá um terremoto, destrói tudo. Vem o vendaval, leva tudo. Nada que tu tem hoje, que tu pode tocar, que tu pode pegar, é eterno. O apóstolo Paulo diz, nós não nos concentramos nas coisas que nós enxergamos, nas coisas que nós vimos, porque elas são temporárias. Nós temos que nos concentrar nas coisas invisíveis, naquelas coisas que não se veem, porque essas são eternas. Depois, se puder achar lá, deixa preparado, só acha lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Mas vamos adiante. O terceiro grupo que se segurava nessas coisas do mundo, eles acabaram morrendo de depressão. Mas eu quero falar do quarto grupo que ele diagnosticou. Mas havia um quarto grupo, e o autor descreve que era alguns poucos desse grupo, que conseguiam manter o que ele chama de liberdade interior. Diga comigo, liberdade interior. E ele conta então a história de um homem crente, de um homem cristão, que logo que chegou lá tiraram a roupa dele, tiraram o anel de casamento dele, tiraram tudo que ele tinha. E ele falou para o alemão, vocês podem tirar tudo de mim, pode tirar até a minha dignidade, mas o que eu tenho aqui no meu coração, nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem demônios, nada pode arrancar o que eu tenho aqui. E isso que eu tenho aqui vai me levar para o céu. Então vocês podem fazer o que quiserem, podem me espancar, mas o que eu tenho aqui, ninguém pode tirar. Essa é a paz que Jesus disse, é a paz que o mundo não pode te dar. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá, porque o mundo dá uma certa dose de paz, claro que dá. Eu tenho uma certa dose de paz, porque eu sei que hoje, quando eu sair daqui, eu tenho uma casa, para onde eu vou dormir. Eu tenho uma certa dose de paz, porque eu sei que eu estou com minhas contas em ordem. Eu tenho uma certa dose de paz, porque eu sei que eu estou tendo condições de pagar o estudo dos meus filhos. Eu tenho uma certa dose de paz, porque eu sei que a minha saúde hoje, eu estou bem. Mas isso pode ser roubado num instante, num terremoto, num acidente. Teve um ano que eu me envolvi em 3 acidentes de automóvel. 3 percas totais. E eu saí ileso.
Poderia ter sido diferente. Esse grupo era muito pequeno. E ele foi capaz de permanecer firme, mesmo naquelas circunstâncias. Era o grupo dos cristãos. Eles se reuniam para orar. Quando alguém vinha roubar deles um pedaço de pão, eles ofereciam a outra face. Eles foram capazes de permanecer bondosos. Mesmo quando as pessoas pisavam em cima deles. E hoje a gente pode experimentar isso muitas vezes na empresa onde a gente trabalha. Pessoas tentando subir, chegar num outro posto, num posto de gerência, num posto de liderança, mas não se importando em quem eles pisam. Os cristãos foram capazes, porque eles tinham essa esperança viva. Veja nas palavras do autor o que ele diz. Eu vou ter que ler para vocês. Eu achei que estava lá. A vida no campo de concentração simplesmente expõe a alma dos seres humanos. Deixa eu repetir. A vida por a alma dos seres humanos e vai revelar os fundamentos da alma de cada um. Em outras palavras, um campo de concentração é como se fosse todos os sofrimentos que uma pessoa pode passar durante uma vida. Deve ser meu. Já subi de volta. Antigamente podia descer. A culpa é do Márcio. Mas o campo de concentração é como se fosse uma pílula. Diga comigo, pílula. Sabe aquelas pílulas que tu toma, por exemplo, assim, ó, tu precisa de vitamina, daí o teu médico tu precisa de mamão, abacaxi, abacate, alface e mais um monte de coisa. Daí uma empresa farmacêutica pega e coloca todas essas vitaminas numa pílula, para tu não precisar estar descascando mamão, abacaxi, abacate, que é muito mais fácil tu pegar e tomar pílula. Um campo de concentração é tudo que pode acontecer de ruim durante o decorrer da vida de um ser humano, como diz a palavra, concentrado. Concentrado, como se fosse uma pílula de coisas terríveis. Teve um personagem da Bíblia que passou por isso, Jó. Jó passou por isso. Foi praticamente uma pílula de tudo que existe de horrível. Perdeu casa, se tivesse carro na época, perdeu toda a criação de gado, perdeu ovelhas, perdeu filhos, perdeu tudo. Só ficou ele e abençoado da mulher dele, que ainda dizia para ele assim: tu ainda acredita em Deus? Jumento, amaldiçoa Deus e morre. Ela ficou viva. Mas é porque Deus tinha dito assim: pode tocar em tudo, só não pode tocar em Jó. E eu creio que a Bíblia diz que quando um homem se casa com uma mulher, os dois passam a ser uma só carne. Por isso que não podia tocar na mulher também. Ela e Jó eram um só. Então a conclusão desse médico é a seguinte: a vida só vai ter sentido se tu tiver uma esperança que vá além desse planeta Terra aqui, que vá além do caixão. Ou se você disser: eu não vou ser enterrado, eu quero que creme meu corpo, que vá além daquele pote de cinzas. A vida só vai ter sentido nesse mundo aqui quando você pertencer àquele quarto grupo, o grupo que tinha essa esperança, a esperança no Deus vivo, a esperança em Jesus Cristo. E eu quero te pedir que tu preste atenção agora, que eu tenho 9 minutos. Preste atenção. Imagina que você é um juiz que tem que julgar tudo que acontece na cidade.
Posso descer agora ou vai dar barulho de novo? Deixa eu roubar essa cadeira aqui. Ok? E todos te tratam com honra. Quando tu está entrando na corte ali no fórum, todo mundo fica de pé, o brigadiano faz continência, sim doutor, não doutor, é o juiz. E há um mês atrás trouxeram um rapaz que foi pego assaltando um supermercado para usar crack, para usar droga. Ele e mais uma turma. Mas ele estava armado e deu um tiro no caixa, na pessoa do caixa que reagiu. Era o dono do mercado, um mercadinho pequeno. E aí tu como juiz, pegou a lei, abriu e disse assim, olha, está ali o vídeo que comprova o que tu fez, a tua sentença é de morte. Por favor, é só um exemplo, tá? Passa-se um mês, e agora o teu filho, ou a tua filha, ou se você não tem filho nem filha, a pessoa que tu mais ama, se encontra na mesma situação. Diante de ti. E fica todo mundo assim esfregando as mãos agora para ver como é que tu vai julgar. Porque tu mandou o outro para a cadeira elétrica, sentença de morte, cadeira elétrica. E agora o que tu vai fazer com teu filho? Que aqui do lado esquerdo, no teu coração, é só amor, 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 eu quero amar meu filho. E do lado direito, é justiça, eu sou um juiz, eu tenho que ser justo, o que eu vou fazer? Aí tu bola um plano. Tu liga para um amigo teu, digamos que tu ligue para mim, estou morando fora do país, estou lá nos Estados Unidos, tu me liga e diz assim, Samir, somos amigos de infância, eu estou te mandando meu filho, eu vou tirar ele pela fronteira seca aqui, pela Argentina, e vou te mandar ele para os Estados Unidos para te cuidar dele. Mas o que houve? Isso. Mas como é que tu vai fazer para convencer as pessoas? Não, eu vou contratar um artista plástico dos melhores que existe no Brasil, vou fazer um boneco de cera, e vou chorar no velório, vou colocar no caixão, vou me desmanchar em lágrimas, mas eu não tenho como matar meu filho. Pergunta, se tu fizer isso, tu amou teu filho? Sim ou não? Amou. Mas foi feita justiça? Não foi feita justiça. Agora eu quero que tu se coloque no lugar de Deus. Deus tem que julgar a cada um de nós. E Ele agora está sentado no trono dele, e tu está diante dele, e Ele te ama. Ele quer te perdoar. De um lado, no coração dele, amor, 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 amor. Do outro lado, justiça, 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 justiça. E Ele é as duas coisas. Ele é amor e justiça. E nenhuma das duas pode passar por cima da outra. Agora volta para a cena que eu estava ali. Como juiz, tu diz assim, deixa eu dar mais uma olhada nesse livro da lei. E aí tu descobre um artigo que diz assim, se o réu, se aquele que cometeu ofensa tiver algum parente de sangue, algum familiar de sangue, que queira se entregar no lugar dele, esse familiar, esse parente de sangue pode se entregar no lugar dele, para que seja paga a dívida. E aí tu como juiz, tu olha para o teu filho, para a tua filha, e tu diz, tu está livre, o que tu fez, eu vou pagar. E aí tu tira a toga, tu tira a roupa de juiz, tu chama aquele brigadiano que sempre bateu continência para ti e diz, me algeme, e a data da minha execução será daqui a 15 dias. E tu entrega a tua vida pelo teu filho por amor. Quando tu entrega a tua vida pelo teu filho por amor, aquilo que teu filho fez foi pago, porque tu morreu para pagar, e tu amou teu filho até o fim. Deus Pai, Deus o Criador, Ele não podia vir ao mundo em forma de homem. Porque se Ele viesse em forma de homem, aquela cruz
aqueles pregos entrando na mão dele, ia ser que nem uma mordida de mosquito. Ele não podia vir em forma de super-homem. Ia ser que nem aquele boneco de cera. O boneco de cera sentiu alguma coisa? Sentiu choque? Não. Então ele teve que se transformar num homem de carne e osso. Sangue corria nas veias dele, como correm nas minhas e nas tuas, para que quando ele fosse pregado na cruz, não fosse uma falcatrua, não fosse um boneco de cera. Foi por isso que ele veio ao mundo. E essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a boa nova. Ele morreu na cruz, no teu lugar, porque Ele te ama como um filho amado. E para que a justiça fosse feita, Ele não te mandou para os Estados Unidos. Ele não tapou o sol com a peneira. Ele pagou aquilo que tu fez. E foi difícil, porque o filho clamou: meu Deus, por que me desamparasse? O filho, antes de ir para a cruz, minutos antes, ele foi para o jardim orar, levou 2 discípulos com ele e disse: Pai, esse é o único jeito, não tem um plano B, tenho que ir para a cruz. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice era a cruz. Se tiver outro jeito de salvar. Mas depois Jesus diz: mas seja feita a tua vontade e não a minha. E Deus disse: não tem plano B, filho. Para poder salvar, para poder pagar o que eles fizeram, o juiz teve que descer do trono, se transformar num comum, num ser humano, ser espancado, cuspido no rosto, chicoteado nas costas até as costas ficarem moídas. O chicote romano tinha 8 pontas. Cada chicote tinha 8 pontas. Se você tiver condições de ir até um museu de Nova York ou algum museu lá na Europa, eu tive a chance de ver em Nova York. E essas 8 pontas tinham metais, para que quando pegasse nas costas, arrancasse em pedaços. Quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Já assistiu aquele filme? Quem não assistiu deve assistir, porque aquilo ali é mais ou menos o que Jesus sofreu por mim e por ti. Então, nessa noite, eu quero te convidar a ficar de pé. Leiam comigo. Não atentando nós, ou não prestando atenção, ou não nos detendo tanto nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, ou se não veem, não se veem, é que a leitura é antiga, essa leitura bíblica, essa tradução, revista atualizada. Porque as que se veem são o quê? Temporais, ou diga temporárias. E as que não se veem são eternas. Amém? Aleluia.